Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um videocast Conexão Carreira, para a gente falar mais um pouco sobre empregabilidade, sobre o mercado de trabalho. Eu sou o Lucas Bittencourt, sou coordenador do Centro de Estágio de Empregabilidade da Faculdade Arnaldo, e hoje a gente vai estar tratando aqui na nossa Conexão Carreira acerca do poder da comunicação no mercado de trabalho. E como eu sempre falo, eu não vou estar tratando desse assunto sozinho. Trouxe aqui alguém que realmente vai acrescentar muito para a gente sobre esse tema. Eu estou falando da Mariana, De Lazari, Mariana? De Lazari Gomes. A Mariana, ela é doutora em letras, é coordenadora do projeto de egresso da Faminas e professora também da Faminas. Então, Mariana, seja bem-vinda aqui à nossa casa, à Faculdade Arnaldo. E eu já vou começar esse nosso bate-papo trazendo uma pergunta para você. Já que a gente vai falar do poder da comunicação no mercado de trabalho, quais são as formas que a gente teria de comunicação? Bom dia, Lucas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui nessa casa, a Faculdade Arnaldo. Bom, a gente se comunica o tempo todo. A verdade é essa, desde que nós somos seres humanos que vivemos em sociedade, a gente se comunica. A comunicação é imprescindível, inclusive, para a vivência em sociedade. Então, a gente se comunica de diversas formas. Basicamente, a comunicação verbal, que é essa que está acontecendo aqui entre a gente agora, verbal oral, quando a gente está falando, a comunicação verbal escrita. Mas nós temos também um outro tipo de comunicação que é super importante e que se agrega a esses dois tipos de comunicação, que é a comunicação não verbal ou a comunicação gestual, sobretudo a expressão corporal. Entendo. E quando a gente está falando sobre a questão do mercado de trabalho, como que dominar essas formas de comunicação pode ser um diferencial no mercado de trabalho? Vamos falar, por exemplo, da comunicação, começar falando da comunicação textual mesmo, essa escrita. Hoje, a gente está vivendo toda essa questão pós-pandemia, onde as pessoas vivem em home office, então tudo é feito via e-mail, mensagem. Tem alguma dica que você pode dar para quem está nos acompanhando, para quem está aqui nos assistindo, para que ela possa saber melhor comunicar dentro do mercado de trabalho nessa linguagem escrita? Sim, sim. Inclusive, a gente precisa pensar, você tocou num ponto muito, muito importante dessa ocasião da pandemia, porque a pandemia abriu um espaço para o trabalho em home office. Não que ele não existisse, mas ele não era tão conhecido e tão adotado aqui no Brasil até antes da pandemia. E o que acontece? Quando a gente pensa em trabalho em home office, a gente pensa em comunicação via e-mail, via WhatsApp, e toda essa linguagem da internet, às vezes, compromete um pouquinho a nossa capacidade de comunicação. Por quê? Porque o primeiro ponto que a gente precisa pensar quando vai se comunicar é no nosso público-alvo. Com quem que a gente está falando? Eu não vou conversar, por exemplo, com o reitor da Faculdade Arnaldo, da mesma forma que eu falo com uma amiga muito íntima. Existe toda uma orientação para que a gente se comunique adequadamente com o nosso público-alvo. E o que acontece? Essa linguagem da internet é uma linguagem mais fluida, mais rápida. Então, qual que é a tendência? Por exemplo, ao invés de escrever você, se escreve VC. Ao invés de escrever não, escreve naum, N-A, então, por exemplo, o M. Então, isso aí é uma coisa que precisa ter cuidado. Por exemplo, responder, alguém que está acompanhando aqui a gente recebe ali um e-mail de uma empresa, está sendo chamado para poder participar de uma seleção. Se essa pessoa responde dessa forma, colocando VC, abreviando as palavras, isso aí já seria um problema para ela? Um problema sério. Por quê? Porque a impressão que pode passar é, ou letra A, que a pessoa não sabe escrever, ou letra B, que ela está estabelecendo uma relação de intimidade que ainda não existe. E isso independe, por exemplo, da empresa. Hoje a gente fala muito dessas empresas que são da área da comunicação, de informática, que falam que o pessoal tem uma forma de agir um pouco menos formal. Mas quando se trata, por exemplo, dessas conexões, dessas escritas, independente do tipo de empresa,
Exatamente. Seria esse. A gente precisa fazer uma diferença entre o que a gente chama de linguagem formal e informal do que a gente chama de linguagem coloquial e linguagem culta. A linguagem coloquial é essa do dia a dia, que a gente escreve o VC, e a linguagem, a norma culta é a norma que se segue da língua portuguesa. Podemos dizer assim, é o que está na gramática da língua portuguesa. Então, você pode falar de maneira mais informal, mas de forma culta. Então, é preciso ter essa diferença. Geralmente, essas empresas de tecnologia, de comunicação, gostam dessa linguagem mais informal. Mas isso não significa que a linguagem não tenha que seguir um padrão de norma culta. E que você possa falar com o seu chefe, escrever, né, da forma... Sobretudo na escrita. Um outro ponto muito importante, Lucas, para o pessoal que está ouvindo a gente aí, é o seguinte: saber usar os pronomes de tratamento, saber como você se refere com o que você está falando. Não precisa ficar naquela coisa, Vossa Senhoria, Excelentíssimo. Não precisa também de toda essa formalidade. Mas, no mínimo, Senhor, Senhora. Por exemplo, nesse e-mail que, né, um candidato ele recebeu, ele vai responder à empresa. Vou dar um exemplo aqui. Como que ele poderia colocar forma de tratamento ali, senhor, senhora, prezados. Fica algo mais simples, menos engessado, né, mais informal, mas respeitoso. E respeitando a gramática da língua portuguesa. Isso é muito importante. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui, até uma pergunta que é quase pessoal. Eu já ouvi falar muito que quando a gente está, né, fazendo essa comunicação, mandando e-mails, a questão do atenciosamente, cordialmente, é válido ou isso você acredita que já seria não mais usual usar esses termos? Mais uma vez, eu vou te dizer, depende do público-alvo. Por exemplo, se você está se dirigindo, vamos colocar, por exemplo, a mantenedora da Faminas, que é onde eu trabalho, né? O seu Lael Varela. O seu Lael Varela é um senhor de 80 e poucos anos. E, naturalmente, ele ia ficar satisfeito de receber o e-mail escrito cordialmente. Mas, assim, não é uma regra. Não tá? É uma regra não que é uma todo regra, e-mail, toda comunicação que todo e-mail tem deve que ser assim ou não tenha que ser assim. De repente, um desde já agradeço ou um somente agradeço e tá tudo bem. Já vou adotar, né? Desde já agradeço. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a questão dessa comunicação gestual, né? Muitas pessoas que estão acompanhando aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo, com certeza estão aí procurando emprego, estão ali fazendo entrevistas, e aí às vezes as pessoas têm, né, algumas cismas ou até umas preocupações que realmente são válidas com relação à forma de se portar, de se colocar ali dentro daquela entrevista, né, com relação ao modo de sentar, com relação à forma de trabalhar mesmo, né, os braços, as mãos. Tem alguma dica? Tem alguma forma? Super temos dicas. Então, vamos lá, vamos fechar essa primeira parte. Então, a preocupação na modalidade escrita, a preocupação com uma linguagem adequada às normas da língua portuguesa, Sim. que necessariamente não precisa ser engessada e nem excessivamente formal. Agora, vamos para a parte da linguagem gestual. Foi uma excelente pergunta, porque a gente não fala só com a boca e nem só com as mãos escrevendo. A gente fala com o corpo todo. Existe, inclusive, um livro muito bacana que se chama O Corpo Fala, que eu sugiro a leitura, porque esse livro vai dar dicas também preciosas de como a gente se portar gestualmente, corporalmente, em qualquer situação. Para essa questão de uma entrevista de emprego, por exemplo, hoje em dia, muitas entrevistas são feitas também de forma remota, ou de forma presencial ou de forma remota. Então, vou falar um pouquinho de cada um. De cada situação. De cada situação. Presencialmente, quais são os pontos mais importantes? Ou melhor, presencialmente e remotamente. O ponto mais importante, contato visual. O contato visual é imprescindível para uma comunicação efetiva, assertiva e eficaz. Se a gente não se comunica visualmente, a impressão que a gente passa, sobretudo numa entrevista, é de que a gente está com medo, acuado,
ou que a gente não está dizendo a verdade, ou que a gente não tem muito o que dizer. Então, o primeiro ponto, seja remotamente, seja pela câmera, não tem problema. Olhe para o olho do seu entrevistador. Nessa questão que você está colocando, né, de manter esse contato visual, às vezes é comum, né? A gente vê as pessoas conversando e se dispersa, olha para o lado, olha para o outro lado, olha para baixo, né? Exatamente. Fica olhando para baixo. Tudo isso poderia... Qual mensagem passaria, por exemplo? Uma pessoa que está ali numa entrevista e fica olhando para o lado, olha para o outro lado, abaixa a cabeça. Há alguma mensagem? Sim, se você abaixa a cabeça, se você coloca o seu queixo para baixo, a impressão que você passa para o seu público, e quando eu estou falando de público, eu estou falando de 1 ou de 1000 pessoas, não importa. Então, a impressão que você passa para o seu entrevistador é de insegurança. Já é de fracasso. É como se você chegasse para fazer a entrevista de emprego já sentindo que derrotado, não vai conseguir. Né? A pessoa já chegou derrotada, já está de cabeça baixa. Se desvia o olhar, a impressão que se passa é de desatenção. E como que você vai querer concorrer a uma vaga no mundo do trabalho se você se apresenta desatento para o seu próprio entrevistador? Sim. Queixo também muito alto, o famoso nariz em pé, passa a impressão de quê? Arrogância. Eu sou bom demais para estar aqui. E é engraçado. Às vezes também é um erro, né? Às vezes as pessoas falam, vai de cabeça erguida, vai de né? Cabeça erguida. Ok, cabeça erguida significa na altura do olhar do outro. Nem para baixo, nem para cima. Para baixo, impressão de fracasso. Para cima, impressão de arrogância. Tem gente que fala assim, mas será? O outro, quando está nos ouvindo falar, ele tem um mecanismo quase que inconsciente de percepção dessa linguagem corporal. Então, faz muita diferença. Esse é o primeiro ponto, tá? O olhar sempre à altura. Isso tanto para quem está fazendo ali uma entrevista, né? Presencialmente, quanto para quem está fazendo remotamente. Né? Remotamente também. Você está lá, de frente para a câmera, mas o entrevistador está com a câmera aberta para você também. Então, procure focar, procure colocar o seu olhar na altura, como eu estou fazendo aqui com você, por exemplo. O tempo todo você percebe que eu mantenho um contato visual. Não tem necessariamente que ficar igual um robô, parado. É até interessante se gesticular um pouco, mas o contato visual é muito importante. O ser humano é muito mais visual do que qualquer outra coisa. Tanto que quando eu estou ministrando as minhas aulas de oratória, de linguagem, persuasão, eu sempre dou essa dica para os alunos. Você não precisa ficar o tempo todo olhando em um ponto só. Mas é preciso que você fique o tempo todo com o olhar atento ao seu público. Se o público for grande, o ideal é ir mexendo com todo o tronco e olhando. Se o público for uma pessoa, numa entrevista de emprego, manter esse contato visual, mas dessa forma, sem erguer demais a cabeça, sem deixar também a cabeça muito baixa. E isso, eu falo muito isso, olha, o olhar, o ser humano, como é muito visual, a primeira impressão é a impressão que o entrevistador vai levar para o resto da entrevista. Então, se você não ganhar o entrevistador e seu público, seja qual ele for, no primeiro momento, você não ganha mais. Então, o contato visual é a chave. Tá? Quer fazer mais alguma pergunta? Eu posso passar? Não, você falou então para a gente o primeiro ponto, né? Agora, quais são os outros pontos nessa linguagem, né, gestual? Então, vamos lá. Entrevista presencial. A maneira de se assentar, por exemplo. Sentar em frente ao entrevistador. Evitar cruzar as pernas, evitar cruzar os braços, sobretudo na frente do corpo, porque quando se cruza os braços na frente do corpo, a impressão que se passa é de uma barreira, é de um distanciamento. Evitar colocar qualquer coisa no colo, como bolsa ou qualquer coisa, porque também passa essa impressão de barreira. O ideal, quando se está presencialmente, é manter o tronco ereto, até porque, mantendo o tronco ereto, você também consegue
direcionar melhor a sua respiração, e a respiração é fundamental para que você não fale depressa demais ou nem devagar demais, tá? Então, o ideal é, assentou, curve um pouquinho o tronco para frente. Continue mantendo contato visual, curve um pouco o tronco para frente. Não exageradamente, mas essa pequena curvatura de tronco para frente vai estabelecer com o entrevistador uma abertura. É como se eu estivesse dizendo assim, estou aqui à sua disposição, pronto para responder o que me for perguntado. Não sei direito onde colocar as mãos, como é o meu caso aqui, porque eu sou uma pessoa muito gestual. Tem problema gesticular? De forma alguma. Desde que esse gesticular seja algo que não tire a atenção da conversa e desde que esse gesto se mantenha nessa altura que eu estou aqui, ó. Não seja nada exagerado. Nada demais, exagerado. Né? Geralmente com a altura da cintura, mais ou menos. No meu caso, eu que estou ouvindo, eu também estou fazendo uma consultoria pessoal. Eu estou ouvindo, eu estou desta forma, só te ouvindo, não estou falando, dessa forma parado aqui. Assim, seria uma forma correta? Pode corrigir se eu estiver errado. Essa mão cruzada não é legal. Não é legal. Não. Não é legal. Qual que seria a melhor forma? Não é legal. Forma? As mãos aqui, ou no colo, tá? Mas essas mãos cruzadas desse jeito, muito fechadas, também passam essa impressão de distanciamento. Quer cruzar a mão? Faz assim, ó. Coloca uma por cima da outra. Tá? Ou Ficou assim, melhor. Exatamente. Melhor. Fica melhor, porque aí a mão em cima da outra já é uma outra linguagem, é uma linguagem de acolhimento. Falo muito com os meus alunos da psicologia, que fazem essa disciplina comigo, principalmente os alunos da psicologia que vão atender, né? Estabelece uma relação muito próxima com os pacientes, né? Esse formato aqui é um formato de acolhimento. De fato, faz uma diferença, né? Você faz assim, sua mão está cruzada, né? Seu ombro, naturalmente o ombro já sobe, fica uma impressão de distanciamento. Fazendo assim, ó, percebe como fica algo bem mais receptivo. E você dizia que quem está ali falando não é um problema de... Não é um problema gesticular. Inclusive, gesticular é até bom, porque senão fica tudo muito robótico. Mas os gestos têm que acompanhar o ritmo da fala, o tom da fala, e sempre evitar gestos exagerados. Outro ponto, eu sei que tem gente que fica super nervoso quando vai fazer uma entrevista. Então, a tendência, quando a gente fica nervoso, é adotar algum tique que a gente já tem. Tipo, segurar, esfregar as mãos, ou pegar uma caneta. Eu acho que isso acontece muito, ficar segurando a caneta ou apertando a caneta. Isso também não é aconselhável, porque tira o foco da entrevista. Tá? O ideal é você gesticular, mas de forma aberta, com as mãos na altura do tronco aqui, como eu estou fazendo agora, e sempre mantendo contato visual com esse tronco um pouquinho mais projetado. No caso da entrevista remota, basicamente as mesmas regras. Só não tem necessidade da inclinação, porque aí é um outro momento, está numa cadeira, em frente a um computador. Então, isso não faz muita diferença. Mas no presencial faz toda a diferença, essa pequena inclinação. Eu vou juntar um pouco essa questão da comunicação verbal com a gestual. A gente percebe que, às vezes, alguém, quando está indo para uma entrevista, também tem uma preocupação. Eu acabei de falar da questão da comunicação. A gente falou da escrita, mas eu acho que tem uma conexão também ali com a verbal, né? Super. Porque, geralmente você escreve, né, de acordo com como você fala. E as pessoas costumam tentar decorar algumas frases, alguns termos para poder falar. Seria aconselhável? Não. Porque quando a gente decora, qual que é a tendência? A tendência é a gente tentar colocar esses termos no meio do que a gente está falando de qualquer jeito. A gente já está falando da comunicação falada, né? Exatamente. Então já está entrando na comunicação falada. Exatamente. Qual que é o ideal?
Estude bem o seu currículo. Tente antecipar algumas perguntas. Se me perguntar isso, como eu responderia? Jamais minta ou omita nenhuma informação. E vá com seu currículo muito bem estudado. Porque se você for com seu currículo muito bem estudado, não haverá pergunta que vá te deixar em saia justa. Às vezes as pessoas, eu percebo que elas costumam, né, tentar guardar ali frases como uma forma de trazer uma segurança. Mas, na verdade, ela está trazendo uma outra preocupação, porque eu acho que a preocupação vai ser, será que eu vou lembrar daquilo que eu decorei? Exatamente. Eu falo isso para os meus alunos, quando a gente está, né, trabalhando a parte de monografia, os alunos estão bem no final do curso e vão fazer a apresentação de monografia, então também eles ficam muito nervosos, né, para ir lá apresentar. E eu sempre falo com eles, eu comento com eles o seguinte, olha, primeiro ponto, você é o maior conhecedor daquele tema perante a banca, né? Então você sabe o que você está falando, você sabe o que está colocando. Você vai ficar mais nervoso se você não souber. Se você tem domínio sobre aquele assunto, pode ficar tranquilo. E a dica que eu dou, e aí, obviamente, que é como um leigo, né, que eu estou falando, eu falo assim, olha, às vezes a gente fica a maior preocupação é como que eu começo a falar, como que eu começo a me colocar. E aí eu sempre falo com eles, fala daquilo que começa falando naquele ponto que te dá uma segurança. Então eu falo sempre o seguinte, começa explicando por que você escolheu aquele tema. Não começa falando já do tema, entrando. Explica para a banca por que razão. Eu falei, existe alguma dificuldade de você conseguir explicar para uma banca por que você escolheu esse tema? Aí os alunos sempre não. Eu falei, então comece por ali, porque ali você já quebra o gelo, você se apresenta para a banca, explica as razões que fizeram você escolher aquele tema, e depois você já quebrou esse gelo, aí entra na parte técnica, vai falar mesmo do trabalho em si. Nessa nossa conversa, a gente está falando muito de entrevista de emprego, eu estou imaginando mais ou menos da mesma forma, talvez o candidato chegar e começar a sua fala trazendo aquilo que é seu porto seguro, seria uma forma de quebrar esse gelo? Com toda certeza. E tem uma outra dica em relação à linguagem corporal que eu quero dar antes de necessariamente entrar no que você me perguntou. Cumprimento. Porque tem gente que pergunta assim, como eu vou cumprimentar o meu entrevistador? Primeiro ponto, espere ele te estender a mão. Se ele não estendeu, não há de ser você que estenderá. Tá? Estendeu a mão para o cumprimento? Segura na mão, com firmeza, sem apertar muito e sem ser muito mole também. Tá? Pronto, feita essa consideração, vamos lá. Quais são as técnicas que são muito usadas, por exemplo, por palestrantes? A técnica do storytelling, que é justamente o quê? Na tradução para o português, contar uma história. É muito interessante que se quebrar um gelo falando um pouco de si, contando alguma história. Por óbvio, na entrevista de emprego, vai depender muito de como o entrevistador, como o recrutador, vai conduzir. Né? Normalmente, o que acontece muito é o que te trouxe até aqui. Né? Não é assim que funciona o recrutador? Por que você está concorrendo a essa vaga? Aí é sua hora, é sua vez de se aproveitar daquilo que você tem segurança, né, de dizer, aqui você veio. Eu estou aqui por isso, por isso e por isso. Mas também sem florear demais, sem falar que é seu sonho de vida, sua meta de vida. Mas, assim, estou aqui porque acredito que seja capaz de assumir esse cargo em função da minha formação tal, tal e tal. Pronto. Mas, embora você tenha dito que faz isso, orienta os seus alunos de forma leiga, você está orientando de forma muito correta. Eu estava orientando de forma correta. Muito correta. Mariana, esse assunto nosso aqui, com certeza, vai gerar outros encontros, outros videocasts aqui, né, da Conexão Carreira. Eu já de pronto agradeço, né, por tudo que você trouxe, por todo o conhecimento. Tenho certeza que quem está acompanhando a gente aqui, né, sai com conhecimento a mais para poder ir para o mercado de trabalho, para poder encarar uma entrevista de emprego. Mas antes mesmo da gente fechar, eu queria passar novamente a palavra para você,
para você poder fazer as suas colocações, alguma outra observação que você queira trazer e também deixar aí, se você quiser, o seu contato, como que as pessoas podem falar com você, fica à vontade. Lucas, mais uma vez também, muito obrigada pelo convite. Eu sou uma pessoa da comunicação. Esse assunto, para mim, é um assunto sobre o qual eu me debruço há muitos anos e é um assunto que eu acho delicioso. Sobretudo, nesse sentido de dar dicas, de ajudar aos meus alunos, a todo mundo que nos está assistindo, a melhorar o seu poder de comunicação. Realmente você tem toda a razão. Assim, a gente poderia ficar aqui um dia inteiro e ainda ia ser pouco. Gostaria de deixar o meu contato, meu Instagram, @maridelazari13. Delazari com 2 Es. Quem quiser me adicionar para tirar dúvida, para me conhecer, para fazer perguntas, eu estou à disposição. Muito obrigada. Bem, pessoal, então aqui a gente fecha mais um videocast do nosso Centro de Estágio, Empregabilidade, Conexão Carreira. E eu peço para que vocês continuem seguindo a gente, a Faculdade Arnaldo, nas redes sociais, o nosso canal no YouTube, para mais novidades e outros programas. Muito obrigado.